Olá pessoal, prazer estar com vocês, agradeço o convite para estar participando deste grande evento, parabéns pela organização, espero contribuir um pouquinho com o evento de vocês. Sou o Fábio Coelho, sou psicólogo, especialista em autismo e análise do comportamento aplicada, sou diretor da Clínica Mosaico e da Academia do Autismo, instituição especialista na área do autismo. Gente, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a intervenção em ABA, que é uma ciência que vem aí mostrando muitos progressos na área do autismo, amplamente disseminada, só que ainda existem aqui no país muitos mitos e muitas questões que envolvem aí essa ciência. Então eu vou tentar esclarecer para vocês como que a gente pode oferecer uma análise do comportamento de qualidade, né, uma intervenção ABA de qualidade, o que é ABA e o que não é ABA, vai ficar claro para vocês com essa palestra, tá bom? Bom, para a gente estar iniciando, é preciso entender que nós temos uma grande mesmo revisão sistemática, o maior estudo na área do desenvolvimento de pessoas com autismo, crianças e adolescentes com autismo, que na última versão que saiu ano passado, mapeou 28 práticas que hoje nós podemos dizer com consenso científico, com evidência científica, que elas funcionam para o autismo. Então hoje a gente pode dizer que temos 28 práticas focais que têm evidências científicas para o desenvolvimento de pessoas com autismo. Tá? Então está aqui na tela para vocês, né, a fonte, tá? Uma mega revisão sistemática. E dessas 28 práticas, a grande maioria delas é baseada na análise do comportamento. Né? Então a gente tem aqui algumas delas, né? Intervenções comportamentais, modelagem, modelação, treino de pares, treino de pais, reforçamento, né, treino de respostas pivotais, né, estratégias de ensino natural, né, treinamento de linguagem, intervenções baseadas em histórias sociais, né, treinamentos de habilidades sociais. Então temos muitos treinos focais, a grande maioria deles embasados na análise do comportamento. E por isso que cada vez mais a gente afirma que a terapia ABA ela é o procedimento, a intervenção padrão ouro para o desenvolvimento de crianças com autismo. A dúvida não é mais, então, que estratégias, que metodologias essas crianças precisam, e sim como oferecer esse serviço de qualidade. Por quê? Porque se mal aplicada, da mesma forma que nós temos evidências de que a terapia ABA funciona para crianças com autismo, se mal aplicada, nós também temos evidências de que ela pode prejudicar as crianças com autismo. Então, é muito importante a gente entender que não é o nome ABA que tem evidência. É um conjunto de metodologias, de estratégias que foi aplicados em diversos estudos e que precisam ser replicados. Né? Não adianta eu só pegar o nome ABA que eu vou ter evidência no meu trabalho. Não é isso, tá? Aquelas estratégias, da forma como foi feito, tem evidência. Então eu preciso seguir aquilo que já foi comprovado. Então, só aplicar a ABA não significa que tenha evidência. Pelo contrário, se mal aplicada pode causar prejuízo, inclusive, para as pessoas com autismo. Isso precisa estar muito claro para vocês. Então, aplicar a ABA da forma correta é fundamental para os profissionais tanto da saúde quanto da educação que atuam com crianças com autismo, crianças, adolescentes com transtorno do espectro autista. Mas o que é então, gente, essa ciência ABA, né? O que é isso? Bom, para a gente entender o que é ABA, eu preciso entender o que é análise do comportamento. A análise do comportamento é uma ciência que se desenvolveu sob um tripé. Então eu tenho dentro dessa ciência uma parte mais teórica, conceitual, né? Uma parte mais filosófica. Eu tenho dentro dessa ciência a parte mais experimental, de pesquisa básica, de laboratório. E eu tenho uma terceira parte que é a parte aplicada dessa ciência. Então é a análise do comportamento aplicada. O que eu vou aplicar? Eu vou aplicar aquilo que eu tenho um embasamento teórico, filosófico e tenho já comprovações e pesquisa básica. Né? Então essas três áreas elas caminham juntos. A parte aplicada dessa ciência é a análise do comportamento aplicada, né? Em inglês, Applied Behavior Analysis. E por isso a sigla ABA, né? ABA. A sigla ABA veio então da sigla Análise do Comportamento Aplicada em inglês. Então, a ABA é a análise do comportamento aplicada.
Como ela é, então, uma aplicação de uma ciência, né? A gente precisa entender que eu posso aplicar essa ciência em vários contextos. Eu posso aplicar essa ciência, né, no esporte, eu posso aplicar essa ciência no marketing, eu posso aplicar essa ciência na engenharia, eu posso aplicar essa ciência nas empresas, né, para prevenir estresse, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu posso aplicar essa ciência na política, né, para traçar políticas públicas de qualidade. Então eu posso aplicar essa ciência aonde tenham pessoas se comportando, tá? Sendo que na área do autismo é onde nós temos as maiores evidências e por isso que ficou tão famosa assim a terapia ABA, apesar de não ser somente para o autismo, ficou muito famosa na área do autismo, porque é onde os maiores estudos surgiram e comprovaram que ela tem evidências para as pessoas com autismo, tá? Então entendam que a ABA é uma ciência que aplica conceitos que existe um grande arsenal, né, filosófico e teórico e muita pesquisa experimental, pesquisa básica realizada. Eu vou aplicar ela em diferentes contextos, mas na área do autismo é onde ela se disseminou, ela ficou conhecida, né, como terapia ABA, tá? Muitas pessoas confundem, né, a análise do comportamento aplicada, principalmente, né, em livros da educação ou livros, né, de teorias da personalidade, livros mais generalistas, né, confundem o behaviorismo, que é a base filosófica da análise do comportamento, como a psicologia, né, ou a filosofia do estímulo-resposta, tá? Quando a gente fala de ABA, nós estamos falando em grande parte de comportamento operante. Comportamento operante é o conceito que o Skinner, que é o principal autor da análise do comportamento, trouxe. E é bem diferente, tá, da psicologia, né, do estímulo-resposta, que é de um behaviorismo metodológico lá do início do século passado e que hoje a gente utiliza para explicar os comportamentos respondentes, aqueles que, por exemplo, uma luz, ele aciona na minha frente e eu pisco os olhos. Eu piso num prego, eu levanto o pé, né? Isso é automático, né? Então é um comportamento reflexo, estímulo, resposta. Um estímulo elicia uma resposta. O que o Skinner fez e a grande maioria dos nossos comportamentos não funcionam dessa forma, né? Nós temos ali um comportamento que opera no ambiente e nós aprendemos pelas consequências dessas respostas, dessas consequências. Então, como que funciona, né, o comportamento operante? Eu vou agindo, né, nos diferentes contextos, nos diferentes ambientes, e as consequências que vão fortalecendo ou enfraquecendo o meu comportamento, né? Então é como se aqueles comportamentos que melhor se adaptassem nos diferentes ambientes fossem permanecendo na minha personalidade, muito próximo lá, né, do Darwin. Na verdade, foi do Darwin que o Skinner pescou, né, essa teoria do determinismo, né? Só que para o Darwin eram aquelas espécies que melhor se adaptam, vão permanecendo. O Skinner trouxe isso para o comportamento humano. Eu tenho um repertório único, vou agindo desde o meu nascimento e são as consequências dessas ações nos diferentes contextos que vão deixando alguns comportamentos mais fortes ou mais fracos na minha personalidade. Isso, em grande parte, né, acontece de forma inconsciente. Eu não tenho consciência de que algumas coisas estão sendo reforçadas, outras estão sendo punidas. As relações simplesmente estão acontecendo e vão permanecendo no meu repertório comportamental. Então, o primeiro mito aí da terapia ABA que eu gostaria de desmistificar para vocês é o que está aqui na tela. Não é estímulo-resposta. Nós somos livres para agir, mas as consequências dessas ações vão influenciando, sempre com o conceito de probabilidade, o meu repertório comportamental. Ok? Então, para eu entender o comportamento humano, eu vou sempre olhar para o contexto. Eu não olho somente para a topografia, eu não olho somente para a forma do comportamento.
Eu preciso necessariamente, para a terapia ABA, olhar para o entorno daquela ação, daquele pensamento, daquele sentimento. Então eu sempre vou trabalhar com o conceito de tríplice contingência. O que é isso? É a unidade mínima de um comportamento humano. Se a criança está chorando, se ela está pedindo, se ela está imitando, qualquer comportamento que eu for trabalhar, eu vou antes disso olhar para o que acontece antes, que são os antecedentes, e o que acontece depois, que são as consequências. Os antecedentes têm o poder de evocar respostas, né, com os estímulos discriminativos, a partir da minha história de vida, né? Então, os estímulos vão sinalizando quais as minhas respostas, né, que podem ser reforçadas nos diferentes ambientes. E por isso eu preciso planejar esses antecedentes para facilitar o aprendizado e também para prevenir comportamentos disruptivos. As respostas, que são os comportamentos das crianças e as habilidades que a gente quer ensinar, e os consequentes, que são as consequências que podem fortalecer ou enfraquecer comportamentos. Estou falando aqui do reforço e da punição, tá? Então, sempre que eu for trabalhar com a ABA, eu vou estar de olho nessas 3 unidades de um comportamento humano, tá? Eu só posso analisar um comportamento olhando para esses 3, ok? Seguindo, gente, mais um mito aqui da terapia ABA é que ela utiliza recompensas. Na verdade, o que a gente faz no nosso dia a dia é entender o papel das consequências, tá? As consequências são coisas que acontecem depois do nosso comportamento que vão reforçar aqueles comportamentos ou vão punir aqueles comportamentos. Então, o reforço é sempre que essa consequência aumenta as chances de eu me comportar de uma determinada forma, né? Ou seja, eu fui reforçado, seja de forma arbitrária, alguém planejou isso, ou, como eu disse, na maioria das vezes, simplesmente está acontecendo, tá? E uma consequência que diminui as chances de eu me comportar daquela forma é uma punição. Então, eu tenho tipos diferentes de consequência. Muitas vezes, né, na intervenção ABA, essas consequências elas são planejadas. Nós manejamos essas variáveis para ensinar respostas adequadas para as crianças. Então, se eu quero ensinar uma criança a imitar, eu posso pedir para ela fazer um movimento e posso elogiar ela. Por quê? Porque eu sei que elogiando ou entregando um item que ela gosta, aumenta as chances dela continuar imitando em outros ambientes. Se ela precisa de ajuda, eu posso ajudar ela a imitar e depois eu vou diminuindo essa ajuda. Então eu posso utilizar reforços que não são naturais. Eu posso planejar reforçadores arbitrários, né? Entregar um item para ela, elogiar para ela arbitrariamente, fazer uma massagem nela, né? Alguma coisa que ela goste, né? Sensorial. Eu posso entregar inclusive um comestível em alguns casos, mas isso não é uma recompensa pelo acerto, e sim é uma consequência planejada para aumentar as chances daquele comportamento continuar ocorrendo. Se a criança ela começa a fazer algo simplesmente porque ela sabe que vai ganhar, ela sabe que vai ser recompensada, aqui nós temos um erro de planejamento, um erro do profissional ou dos pais, e não uma estratégia da análise do comportamento. A análise do comportamento não trabalha com recompensas, justamente a gente tenta evitar esse discernimento da criança de que eu vou fazer porque eu vou ganhar algo. Isso vai nos trazer dificuldades depois, tá? Então, outro mito aí da terapia ABA, ok? Um outro mito é esse que está aqui na tela para vocês, de que a ABA é um método. Não, na verdade, a ABA é uma ciência que utiliza diferentes metodologias e métodos de forma individualizada para alcançar êxito na sua função ali de ensinar habilidades para a criança e diminuir aqueles comportamentos desafiadores, tá? Então essa ciência, ela precisa trabalhar de uma forma individual. O grande segredo da análise do comportamento é a individualidade. Então eu preciso ter uma ciência para cada pessoa que eu for atender. Eu vou fazer uma boa avaliação e vou buscar as melhores metodologias para cada caso.
Isso é completamente diferente de um método, onde todas as pessoas precisam seguir aquele passo a passo. Por isso que a gente grita aos 4 cantos do país que a aba não é um método, porque eu preciso avaliar individualmente cada caso para pensar na melhor metodologia para aquela criança. E não o contrário. Se eu tenho um método onde eu quero que todo mundo tenha que fazer aquilo, isso não vai funcionar, porque cada pessoa é única, é singular, e isso é inquestionável do ponto de vista científico. Então eu não posso ter um método que se encaixe para todos. Eu preciso avaliar cada caso para buscar as melhores estratégias. Seguindo, um outro mito que envolve também a terapia ABA é que ela robotiza, né? O que é robotizar a criança, né? É quando uma terapia ela é mal feita, mal desenvolvida, e a gente cria na criança uma série de respostas robotizadas, mecânicas, decoradas, né? E que nem de longe é aquilo que uma boa intervenção ABA tem como objetivo. Na verdade, né, a terapia ABA ela é uma ciência que quer ensinar habilidades para a vida da criança. Quanto mais eu puder ensinar a criança no ambiente natural dela, com o mínimo de reforçadores arbitrários, né? E o uso diretamente de atividades reforçadoras planejadas já no ambiente natural, melhor vai ser para essa criança. O que acontece é que muitas vezes eu preciso de alguns treinos estruturados, mas quando isso é necessário, né, eu vou planejar essa generalização do aprendizado o mais rápido possível, em diferentes contextos e com o apoio dos pais, justamente para que a criança generalize esse aprendizado e não tenha ali respostas mecanizadas e decoradas, tá? Então a aba bem aplicada, ela não robotiza, ok? Seguindo, gente, um outro mito, na verdade, dentro da terapia ABA é que ela adestra, ela é muito próxima do que é feito com animais, né? Não, não é isso, tá? A terapia ABA, a análise do comportamento, algumas leis comportamentais, elas utilizam testes, né, e experimentos com animais, com pombos, né, com ratos em laboratório, para testar algumas leis comportamentais, tá? Mas a terapia ABA, ela utiliza essas leis, trazendo, logicamente, alguns conceitos de infra-humanos para a espécie humana, que é a mesma utilizada no marketing, né, em empresas. Muito do que hoje a gente assiste na televisão foi planejado baseado em pesquisas com infra-animais, assim como muitos medicamentos, muitas vacinas são inicialmente testadas com infra-humanos também. Então, muitas leis da ciência passaram por alguns experimentos com animais. O que não quer dizer nem de longe que as estratégias que a gente utiliza são estratégias para adestrar uma pessoa. Não, logicamente que não, tá? O que nós fazemos ela é individual, tá? E a partir disso, então, dessa avaliação individualizada, traçar estratégias o mais natural possível para ensinar habilidades, tá? Sabendo que a criança ela aprende por consequências, pelas consequências dessas ações, e sabendo também que cada ser é único e que vai ter motivações únicas. Eu preciso buscar essas motivações e planejar bem esse ensino. Então, logicamente, que a terapia ABA, quando bem aplicada, ela não visa adestrar ninguém para fazer um treino, tá? Seguindo, gente, um outro mito também da análise do comportamento é que ela utiliza de punições, né? Não, isso na verdade é o contrário do que as evidências científicas vêm apontando. As evidências científicas apontam que quando a gente cria um ambiente, né, para o ensino por reforçamento positivo, ou seja, a criança faz e ela é reforçada positivamente para se sentir leve, feliz, engajada no ambiente, né, com ensino leve, divertido, ela tende a evoluir muito mais que quando ela aprende algo para evitar ser punida, algum controle ali aversivo, coercitivo. Essa criança não vai evoluir, vai aumentar os comportamentos de contra-controle, ela vai ter uma tendência a se isolar, a evitar esse ambiente e a gente vai ter muita dificuldade.
Então a ciência, para funcionar, ela precisa ter o ensino mais leve, prazeroso e sem o uso de punições possível, tá? Então a terapia ABA, ela é uma ciência que precisa ser leve, prazerosa para a criança e que ela fique no ambiente de uma forma feliz, confortável e engajada com as atividades. E quando a gente não consegue isso, a gente vai ter dificuldade com ela, porque ela não vai avançar e é nós que precisamos rever o planejamento. Por que a criança está no meu ambiente se sentindo triste, né? Insatisfeita, não quer vir? Então sou eu que preciso rever isso. Então, de forma alguma, a terapia ABA utiliza de punições, ok? O último mito que está aqui é que ela só é feita para autismo, né? Como a gente já conversou, a terapia ABA ela é aplicada em vários contextos, né? A gente pode aplicar com síndrome de Down, com outros atrasos no desenvolvimento, com crianças com hiperatividade, com outras demandas clínicas, no ambiente escolar, para distúrbios de aprendizagem, né? Dificuldades de aprendizagem. Então, não, ela não é só para autismo, mas ela tem muitas evidências, né, nessa área. O grande segredo, então, para uma boa terapia ABA é uma avaliação individual, tá? Então, eu preciso fazer uma boa avaliação para poder fazer um plano de intervenção individual para essa criança. Então, esse que é o segredo. Cada criança ela é única e eu vou precisar pensar em estratégias também singulares. Para uma boa avaliação, é muito comum o uso de protocolos da própria terapia ABA. São protocolos bem completos, né, que vão rastrear habilidades, vão também rastrear barreiras, né, para o aprendizado, para que eu possa montar um bom plano de intervenção. Então, para ser ABA, a criança precisa ter um plano de intervenção individual e não um método fechado para todas. Cada criança tem um plano único, tá? Alguns dos protocolos são VibMap, ABLE, AFOS, Portage, são protocolos que vão nos ajudar a construir esse plano de intervenção. Durante essa avaliação comportamental, eu vou pegar, né, além do protocolo, entrevistas, observações, relatórios, eu vou pegar comportamentos que eu tenho que maximizar, né, preciso ensinar para a criança em diferentes áreas, linguagem, autonomia, né, uso do banheiro, alimentação, socialização, área pedagógica acadêmica, tá? Área motora. Então vou pegar várias habilidades que precisam ser ensinadas e também comportamentos que eu preciso diminuir, que são os excessos comportamentais, comportamento agressivo, né? Comportamentos que eu preciso ali reduzir na criança, tá? Vou montar um plano de intervenção com objetivos para essa criança e vou, depois disso, implementar as minhas intervenções sabendo quais são as atividades reforçadoras para a criança, o que ela gosta, né, os jogos, as brincadeiras, os interesses da criança que eu vou utilizar como um caminho para alcançar esses objetivos, sempre a partir de uma boa avaliação, então, de preferências da criança. Depois disso, eu vou traçar minhas estratégias e vou coletando dados. Então, não há também uma terapia ABA sem essa coleta de dados. Eu preciso coletar esses dados do meu dia a dia para saber se dentro da minha estratégia a criança fez o que eu pedi, se ela não fez de forma independente, que tipo de ajuda ela precisou, quais foram os reforçadores utilizados, quantas tentativas foram feitas, quanto tempo ela ficou engajada na atividade, quanto tempo eu dei de intervalo para ela, né? E depois, com essa coleta de dados, eu vou lançando ou numa planilha ou num software, existem softwares específicos para isso, né? Eu vou lançando os dados de cada sessão e vou vendo a partir de gráficos, a partir de tabelas, a evolução dessa criança, para eu saber exatamente se a criança atingiu o critério de aprendizado, por exemplo, se a criança ela imitou o coleguinha em pelo menos 80% das vezes que isso foi pedido, né? Então eu vou colocar um critério, ela alcançou o critério, eu digo que esse comportamento está aprendido. Eu só vou saber isso se eu observar continuamente esses dados. E também, se não estiver aprendendo, se ela não estiver evoluindo, para que eu possa traçar estratégias diferentes.
poxa, aqui ela não está avançando, então eu preciso rever o meu planejamento. Então, eu preciso, para ser uma terapia ABA, da coleta de dados, da análise contínua desses dados, uma avaliação contínua desses dados, e também de um supervisor, tá? Para que ele veja os dados que eu estou ali planejando, coletando, e venha com uma visão de fora, orientar o trabalho, Então é necessário, para uma boa terapia ABA, a figura de um supervisor, afinal a gente está falando de ciência. E se eu estou falando de ciência, eu preciso ter alguém de fora, com outro olhar, justamente porque quem está engajado não consegue ser imparcial. Também, quando a gente atua com aplicadores, com acompanhantes terapêuticos, existe uma visão hierárquica aqui. Geralmente o supervisor que vai avaliar a criança vai ter um nível de conhecimento maior, vai avaliar a criança, vai fazer o plano de intervenção e vai treinar uma outra pessoa para no dia a dia aplicar para essa criança. Por que isso? Porque isso é muito trabalhoso, Nós temos poucos profissionais com um nível de conhecimento tão bom assim para aplicar e fazer um bom plano de intervenção. E a criança ela precisa de muitas horas de intervenção. Geralmente a terapia ABA ela vai envolver no mínimo 15 horas de intervenção por semana. Então a gente precisa de alguém para atuar nessas 15 horas e geralmente não é a mesma pessoa que fez o plano de intervenção, tá? Então aí essa pessoa vai aplicar e vai lançar os dados e vai levar o caso para um supervisor ver quais são as estratégias que a gente vai traçar. Tá? Então isso é sempre contínuo, Coleta de dados, lançamento desses dados, avaliação e supervisão é contínuo. E aí continuamente nós vamos avaliar a criança e traçar os próximos objetivos, tá? É assim que caminha então uma intervenção baseada em ABA. Logicamente existem modelos diferentes de uma clínica para outra, de uma escola para outra, mas essa base, essas dimensões que eu passei aqui para vocês são as mínimas necessárias para a gente poder afirmar que a gente está aplicando o ABA corretamente e essa ABA sim tem evidências científicas, tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês. Foi um prazer contribuir um pouquinho com vocês. Vou deixar também com o pessoal do evento um guia de estudos em ABA para quem quiser se aprofundar na área. Vou enviar o guia para ser repassado para vocês. Quem quiser estudar por conta própria, tem lá vários livros que a gente indica para se aprofundar na área. Foi um prazer estar com vocês, espero que tenham um ótimo evento, um grande abraço e até uma próxima.